Boa noite, meus irmãos. A Renovação entregou a palavra, né? Sobre Saulo, Paulo, em Gálatas 1, de 11 a 17. Então a Mônica vai ler a palavra e pediram também que dentro dessa palavra falasse da família. Recebeu sua missão diretamente do Pai. Asseguro-vos, irmãos, que o evangelho pregado por mim não tem nada de humano. Não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante uma revelação de Jesus Cristo. Certamente ouvistes falar de como outrora eu vivia no judaísmo, com que excesso perseguia a Igreja de Deus e a assolava. Avantajava-me no judaísmo a muitos dos meus companheiros de idade e nação, extremamente zeloso das tradições de meus pais. Mas quando aprouve aquele que me reservou desde o seio de minha mãe e me chamou pela sua graça para revelar seu Filho em minha pessoa, a fim de que eu o tornasse conhecido entre os gentios, imediatamente, sem consultar a ninguém, sem ir a Jerusalém para ver os que eram apóstolos antes de mim, parti para a Arábia, de lá regressei a Damasco. Palavra do Senhor. Amém. O que me chamou a atenção aí muito mesmo é que Paulo falou que ele se converteu a hora que ele parou, a hora que ele encontrou Jesus, ele saiu para pregar. Ele falou, sem conhecimento, sem ensinamento humano, sem entrar muito em contato com os apóstolos, e ele começou a pregar. E foi até a Arábia pregando o que o Espírito Santo brotava no seu coração. Um homem que perseguia a igreja, que matava, mandou matar. Um homem verdadeiro, um israelita verdadeiro, que defendia o Deus de Jacó, de Isaac. Apesar que dentro do Antigo Testamento já se falava de Cristo, o esperado Cristo, mas ele estava naquela luta e foi. Em Atos 9, 4, é contada a história de Paulo, Saulo. Saulo estava andando, né? E ele caiu do cavalo. Todo mundo conhece a história. Paulo caiu do cavalo, ficou cego. O que é isso? Veio uma luz e derrubou Saulo, e Saulo caiu e ficou cego. Mudou toda a caminhada de Saulo. De cavalo ele caiu para o chão. É uma virada de vida. Essa virada dele, da presente virada, se apagou. Ele ficou cego. E quando ele abriu, Ananias rezou por ele. E ele abriu os olhos. Saiu a escama dos olhos dele. E ele abriu os olhos. E ali, ele já saiu. Deus falou para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Todo mundo conhece essa conversa. Quem és tu, Senhor? Saulo, Saulo, Jesus Cristo. Então foi um encontro tão marcante, e tão profundo, entendeu? E Deus tinha um propósito. Ele fala nessa leitura: o Senhor olhou para mim no ventre da minha mãe. Ele olhou com amor para mim, porque hoje
Eu acredito nele. Hoje eu ensino em nome dele, com ele, com o Espírito de Deus, o Evangelho, a palavra de Deus que é vida. Então aqui é uma prova concreta no meu modo de ver. O que Saulo falou, ninguém me ensinou. Não aprendi pelos homens, mas pelo Espírito Santo. Então isso é uma realidade forte. E Paulo primeiro conheceu Jesus, entrou em contato com o Senhor, depois ele amou Jesus, colocou no coração, e Jesus fez o que com ele? Vai pregar, vai anunciar o meu amor. Agora eu pergunto para vocês, e vocês? E nós? Será que amamos? Será que encontramos Jesus verdadeiramente, que nem Saulo? Até mudou de nome, de vida e de nome. Será que estou mudando de nome? Quem sou eu? Quem sou eu? Por que eu estou aqui nessa vida? Essa pergunta, quando eu era novinho lá, me perguntava: por que eu estou aqui? Por que você está aqui? Por quê? Por causa do amor de Deus. Por causa de uma família. Olha, é importante. A essência da vida, a essência de Deus, nós vamos ver que nasce a família. Aqui eu vou voltar a história um pouquinho para tentar colocar dentro do início de como formou a família. O que é a família? Que muita gente despreza. Que hoje o mundo está dizendo que família é qualquer coisa. Não é um homem, uma mulher. Mas vamos ver o que Deus disse. Então Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Presta atenção, imagem e semelhança, Deus Todo-Poderoso. Que ele reine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra. Então Deus nos criando para reinar. Semelhança primeira com Deus, rei. Porque ele criou o homem semelhante imagem. Olha, me arrepia. Imagem. Deus criou, é importante isso para as mulheres. Presta atenção. Deus criou o homem à sua imagem. Criou a imagem de Deus. Criou o homem e a mulher. Presta atenção, o homem e a mulher. Por que Deus criou o homem, duas pessoas diferentes? Porque onde que está a imagem dele em duas pessoas? Porque Deus é trino. E Deus fez semelhante, imagem semelhante, ele fez nós. E ele depois vai falar. Deus criou o homem e a mulher. Estou lendo. Deus os abençoou. Frutificai, disse ele, e multiplicai-vos. Enchei a terra, submetei-a. Nesse momento aqui que Deus fala, que ele abençoou. A hora que ele abençoa, vem o Filho, a terceira pessoa. A hora desse amor, desse homem a essa mulher, ó, como é divino, veio o fruto, pela graça e a vontade de Deus, e uma ordem, uma missão: multiplicai, enchei e multiplicai a terra. Então nós estamos vendo aí qual é a nossa missão.
E dentro da... E eu me pergunto, dentro dessa... Aí surgiu a família. Aí surgiu a primeira família, que é a imagem de Deus. Primeira família surgiu. Aí é que nós saímos. Aí que foi a primeira família. Aí que brotou a família, que se fala em família e não sabe aonde foi criada a família. É a vontade de Deus. Somos semelhantes a Ele. Como que, eu pergunto, por que a gente viu muito falar, quando o homem, a mulher seja submissa ao homem. Por que submissa? Isso eu não entendia, por que submissa? Eu fiquei perguntando à família, por que submissa a mulher, submissa ao homem? Se foram criados. Essa, primeiro, foi a vontade de Deus. Agora, como Deus criou? Vai responder a minha pergunta. O que Deus fez? Do barro tirou o homem. Tirou e Ele soprou sobre o homem. O sopro é de Deus, e dentro de Deus, do mais fundo de Deus, Ele se doou para o homem, para ficar semelhante a Ele. Nós somos divinos igual a Deus. Nós temos partícula de Deus em nós. Partícula essa eterna, que jamais vai morrer. Jamais. Então, essa partícula fez o homem. E Ele chamou o homem e falou, dê nomes aos animais. E o homem foi dando. Depois Ele viu que o homem precisava de uma auxiliar. Presta atenção, é bíblico aqui, está escrito. Agora eu não consigo mais nem ler, mas achei que está tudo aqui. Tá? Aqui tem auxiliar no Gênesis 2,18. O Senhor disse, não é bom que o homem esteja só. Vou dar-lhe uma auxiliar que lhe seja adequada. Agora é interessante. Para essa vontade de Deus, o que Ele faz? Auxiliar, submissão. Presta atenção. Missão. A Trindade é 3 a 1, mas são diferentes. A família é uma. O amor do Pai e o Filho gera o Espírito Santo. O amor do homem e da mulher geram um filho. Pequena diferença assim Então Deus, para criar a mulher, o desejo dele, Ele que lhe fez, deu um sono de um homem e tirou uma parte do homem, uma costela. E dessa costela fez a mulher, que era projeto de Deus desde o início lá. Vou construir o homem. É que ali é o homem e a mulher, como estava escrito aqui, a vontade de Deus, semelhante a Deus, o homem e a mulher. Só que a mulher tem outro trabalho, o homem e a mulher. Então, a mulher é submissa, é respeitar o homem. Eu vejo por mim, desde pequeno, o meu sonho, a minha preocupação era trabalhar, ganhar dinheiro, porque eu queria casar para sustentar minha família. Esse é o homem forte. Outra coisa forte que tem no homem, se ele morre por um filho, pela esposa, ele não tem medo. Lá em casa, a gente tem preocupação, mas quando tem a família, eu peguei de noite, saí com a arma e fui ver o que estava acontecendo. Você não tem, mas não saia, é perigoso abrir a porta. Não interessa. Se eu vejo algum perigo rosnando, eu saio, me arrisco a vida, tranquilamente. A mulher é meio diferente. Eu não sei, mas será que desde pequena ela pensa em trabalhar, ganhar dinheiro para sustentar o marido? Eu acho que não. O homem jamais quis ter um filho.
Não é o papel dele? A mãe, eu acho mais fantástica a mulher. Ela brota a vida, Deus se manifesta dentro do útero dela. Meu Deus, que maravilha! É a Trindade brotando no casal. Outra coisa importante, a mulher saiu do homem. Então tem um homem para você, um homem que Deus criou, porque Deus fez, desejo de Deus. Só que infelizmente, dentro dessa criação, então a submissão é respeito, é missão diferente. É que nem o Pai é uma missão, o Filho é uma missão, o Espírito Santo é outra missão. Entre eles é unidade, entre o homem e a mulher tem que ser unidade. Respeitar. O que hoje acontece, infelizmente, as mulheres não respeitam mais o homem. Queira ou não queira, o homem é diferente. Ele pode estar errado. Então a mulher tem que ser dócil e tentar resolver, rezar. Tem muitos caminhos para tentar. Mas o homem tem essa missão. Eu jamais pensei em ter um filho na barriga, sei lá, não entra no homem. Não é minha missão. E é a missão grande de vocês. Infelizmente, nessa caminhada do homem e da mulher, eles caíram. A serpente, o anjo caído, querendo destruir o que Deus criou, fez o homem e a mulher errarem, pecarem. Então foi afastado. E que nós vemos nisso, Deus falou uma coisa muito profunda. Vamos ver se eu me lembro, né? Deus falou uma coisa muito profunda. Na hora que chamou eles, falou: mulher, você vai ter dor no parto. O homem vai suar para sustentar a mulher. Entendeu? E falou uma coisa sobre a mulher belíssima, eu acho belíssimo. E você, uma mulher, pisará na sua cabeça, e você morderá o calcanhar dela. O anúncio da salvação. Anúncio da mulher vai sair o quê? O próprio Deus em vida vem resgatar esse Deus vivo, Deus que nos sustenta no momento tudo. As estrelas, Deus vem nos resgatar, se tornando ser humano igual a nós, porque o céu é Deus semelhante a nós. Vamos encontrar um Deus, Jesus com coração humano, transformado, transfigurado, cheio de luz, cheio da eternidade, cheio. Uma mulher pisará a sua cabeça. Então, daí é a promessa de um Salvador para resgatar essa criação belíssima do próprio Deus com Deus, sei lá, é algo assim que não dá para explicar. Se você está triste, se você acha que você não é nada, se você acha que você nada dá certo, se você não sabe o que fazer aqui, todos que nem Paulo, todos têm uma missão. E eu aprendi no catecismo uma coisa, só uma palavrinha, 3 palavrinhas assim, que é uma só, né? Desde criança que eu não esqueci. Eu perguntava: por que eu estou aqui? Por que eu existo? Foi exatamente essas 3 palavras que nós temos que seguir. Que aconteceu com Paulo, que se transformou em Saulo. Conhecer,
Eu falei, conhecer, amar e servir a Deus. Porque a hora que você conhece uma pessoa, você tem intimidade. A hora que eu conheço o Luiz, é porque eu consigo conversar com o Luiz. Com você, por exemplo, que eu não conheço, como que eu vou conversar com uma pessoa que eu não conheço? Então, a hora que eu conheço o Luiz, eu estou junto com ele. Eu conheço, a gente conversa, dialoga, troca as ideias. Deus é assim. Mas só que Deus em alta profundidade. Deus, quando Ele se manifesta, é puro amor. Já que o mundo ficou em trevas e ainda está balançando, há uma guerra. Então Deus veio com a imagem de homem, porque nós somos a imagem de Deus. Ele veio para nos salvar. Interessante que ele falou, antigamente não se falava, era uma aberração falar que Deus de Davi, Deus de Jacó, era pai. Quem pregava que Jesus cria, que Deus era pai, Jesus que falou, meu pai, eu faço o que meu pai mandou, eu faço a missão que meu pai mandou, porque ele ama o pai, ele está no pai, o pai está nele, e ele trouxe essa grande graça para nós, essa grande alegria. Aquele que acredita em mim, aquele que me ama, faz o que eu quero. Aquele que me ama, eu estou nele, ele está em mim. Primeiro ele fala, primeiro eu estou em pai e o pai está em mim. E aquele que me ama, eu e o pai estaremos nele. Olhe a profundidade disso. Como Deus é grande e chega até nós. Uma vez, eu estava pensando sobre Deus, porque eu tive um pouco de dificuldade para esse diálogo com Deus. Eu tive dificuldade. Então um dia eu fiquei pensando, meu Deus, Jesus Cristo a gente tem uma noção, o Espírito Santo, e Deus, cadê tu? Como que eu posso? Me apresente, Deus, me mostre, como que eu posso te enxergar? O que você me mostra, meu Deus? Me mostra alguma coisa. Eu fechei os olhos, de repente eu estava num outro lugar. Eu estava vagando no espaço. Eu estava leve, feliz, olhava as estrelas no céu. No céu que eu digo no espaço, bem longe da Terra. Não estava aqui. No espaço da Terra, aquela alegria assim, eu voando assim, né? Ai, que delícia, mas meu Deus, aquele silêncio absoluto. Eu estava longe, não tinha barulho nenhum. E eu estava super feliz. Então, foi uma alegria para mim, diferente de Deus. E aqui eu vejo a grandiosidade de Deus. Porque você pensa que Deus está em todo lugar. Por essa visualização que eu tive, o que eu senti, eu vi que Deus está nos planetas, está em tudo. É algo assim que o humano não tem condições de imaginar, de entender profundamente, porque nós estamos tão... O finito não pode entender o infinito. Não pode. E a Mônica também, uma vez ela perguntando, Senhor, eu queria ver o teu amor, como que é o teu amor? Algo assim. E ela viu uma formiguinha, dessas formiguinhas miudinhas, sabe? Essas bem pequenininhas na praia, andando. De repente ela viu, mostra o teu amor, Senhor. Viu um tsunami. Ela era uma formiguinha, viu um tsunami, uma onda imensa, gigante sobre ela. O amor de Deus é incalculável. Nós tentamos imaginar, é incalculável. Eu estou vendo a hora, desculpe aí,
O marcador com que o relógio está ali, né? Então, é algo assim fantástico. Agora, como que nós conseguimos viver esse amor? Amando o próximo. Deus chama, não aquele que reza, não aquele que fica rezando, chega lá, mas Senhor, eu rezei, eu fiz isso, eu fui coordenador do grupo da Maria do Sim, Senhor, você não me conhece? Eu curei. Afasta de mim, porque eu não te conheço, porque você não amou, porque você foi injusto. Quando se ama a Deus, o amor de Deus o que é? Tudo confia, tudo espera, tudo ama, tudo compreende, tudo perdoa, tudo. Esse é o amor de Deus. Você é outra pessoa. Você vê o irmão, você não analisa, você vê com amor. Eu já falei isso. Eu me perguntei como Deus vê a gente se nós somos pecadores. Como que Ele vê? Não vê o nosso pecado. Se eu ver o Luiz e eu pensar assim, um pensamento leve, o Luiz sabe fazer isso aí, eu desprezei ele. Luiz é muito devagar. Luiz não me entende. Como que uma pessoa amar uma pessoa que não me entende? Como que eu vou amar uma pessoa, o meu coração pleno amar uma pessoa que é devagar? Uma pessoa que não sabe falar. Então, Deus ama a perfeição que está em nós. Deus ama nós, a perfeição que está em nós. É o próprio Deus que está em nós. É o próprio Deus que está em nós. Ele ama nós, independente do pecado que está fazendo. Agora você vai decidir para que lado você vai. Ou você vai ficar com os de Maria, como que é, os descendentes de Maria, que pisou a cabeça da serpente, ou vai ficar os descendentes do outro lado. Deus morreu, deu tudo de amor para você, para dar salvação. É esse amor grande de Deus. Então que cada um se alegre, cumpra a sua missão, que cada um seja humilde, que cair todo mundo cai, peça perdão, confessa. Deus deu toda a arma para se confessar. Deus nos lava, Deus nos cura. Então ande no caminho da salvação. Eu espero um dia ver todos nós lá em cima, com a graça de Deus. Amém? Então que Deus abençoe vocês, que Deus ilumine e que vocês vivam na graça de Deus, que seja um Cristo, que seja o sal da terra, que seja Jesus Cristo vivo no meio de nós, cada um de vocês, amando, perdoando, compreendendo. E a salvação, primeira salvação está na própria família. A própria família, vocês têm que amar. Não adianta você amar fulano estranho e não amar a família. Você tem que morrer pela família. Tem que morrer pela família. Jesus morreu por nós, pela nossa família, a grande família. Deus morreu por nós. Nós somos uma família. Você é meu irmão, você é meu irmão, você é minha irmã, você é minha irmã. Nós somos uma família de Deus. Amém? Então que Deus abençoe. Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, amor, recaia sobre cada um que está aqui. Maria Santíssima, Tu é mãe. Nós queremos estar do Teu lado com o vosso Filho. Tu que pisaste a cabeça da serpente. Nós queremos estar contigo, nos ajude, nos dê a mão, nos defenda. A mãe é aquela que colhe os filhos, que ama os filhos, que defende os filhos. Sim, mãezinha, cada um de nós se entrega nas suas mãos. Ó Jesus amado, Jesus querido, sangue derramado por cada um. Deus derramou o sangue por nós, um homem derramou o sangue por nós. E esse Jesus Cristo, nosso Deus. Obrigado, meu Deus, obrigado, Pai, por tanto amor que Tu enviaste para nós.
Muito obrigado, Senhor. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Deus está presente em 2 lugares, na Bíblia e na consagração da hóstia. Santíssimo Sacramento. Amém? Amém.